Paz, irmãos, que a paz do Senhor que enriquece e não acrescentadores esteja entre nós. Hoje eu vou falar da palavra sobre a palavra que diz que existem homens dissolutos e maus que não chegam ao conhecimento da verdade. Antes eles transtornam casas inteiras. Então, há muito tempo na minha vida, eu achava que toda pessoa tinha a capacidade de escolher o bem. Toda pessoa tinha a capacidade de optar, né, que um dia ela seria resgatada das mãos do adversário. Mas não é assim. Então, a ingenuidade minha, que eu pensava que a pessoa um dia ela teria a capacidade de escolher o bem. Mas então aqui na palavra em 2 Timóteo 3, vamos começar a ler do número 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. É como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimentos e reprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Então, em 2 Timóteo sempre fala, eu sempre faço oração e pergunto a Deus, Senhor, por que acontecem essas coisas? E Deus sempre me respondeu, Deus nunca deixa ninguém sem resposta. Então, se tu se consagra a Deus e pede uma resposta, Ele sempre dá. Só que nós humanos, nós pensamos que nós, com a nossa força do nosso braço, nós vamos conseguir que a pessoa entenda, que a pessoa tenha a compaixão tenha compaixão das outras pessoas, mas a pessoa não está, aqui fala do sem afeto natural. Eles levam, tem outra palavra que diz que eles levam casas inteiras, né, à destruição. Então, existe igrejas, né, que pregam sobre resistir, tem que resistir, mas não tem, é a criação de Deus, ele foi criado também, né, com esse intuito, é o joio. Então, como nós podemos, né, homens traidores, obstinados, orgulhosos, pessoas orgulhosas, arrogantes, né, aqui nem fala de arrogantes, mas orgulhosos, né, então, pessoas arrogantes, que se acham o máximo dos máximos, o sumo do sumo, mas são pessoas que escondem, né? Eles aqui diz assim que que são incontinentes, cruéis, né? Pessoas cruéis, sem amor para com os bons, né? Eles têm prazer em fazer o mal. É uma coisa que alegra o coração deles fazer o mal. Eles têm aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, deste afasta-te. Então, existe uma outra palavra que eu gostaria de deixar que Deus me deu, quando eu perguntei para Deus, né, eu orei 21 dias na madrugada para que Deus me desse uma resposta de uma coisa bem, de uma aliança que eu teria que
que a pessoa já tinha rompido, mas que eu deveria ver com cuidado, e eu nunca gosto de fazer algo que Deus não aprova. Então, eu orei 21 dias na madrugada. Deus sempre dá resposta. É isso que eu gostaria de dizer, que Deus sempre dá uma resposta pra gente. E Deus, Ele cuida dos bons. Deus, Ele cuida dos bons. Ainda que a gente passe pelo deserto, pelo vale da sombra da morte, Deus cuida de nós. Com certeza, Ele é o nosso amado, precioso das nossas almas, né? Então, eu tenho uma outra palavra em 2 Tessalonicenses 3:2. 2 Tessalonicenses 3:2 fala. A 2 Tessalonicenses 3:2 fala também sobre essa palavra de Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. A 2 Tessalonicenses, eu gosto muito do livro de Timóteo. Fala muito comigo o livro de Timóteo, muitos anos falou. Cada ciclo da nossa vida a palavra fala, né? 2 Tessalonicenses 3:2. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel ao Senhor que vos guardará e guardará do maligno. No demais, irmãos, rogai por nós para que a palavra do Senhor seja livre e tenha curso glorificado como também o é entre vós. E confiamos de vós no Senhor, que não fazeis como fareis e o que vos mandamos. Ora, encaminha o vosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo. Manda os irmãos que sejam conhecidos de parteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Mas aqui em Mateus 10:28, ele fala. Então, um dia eu estava perguntando para Deus, não é? Porque tem coisas, Mateus 10:28, tem coisas que a gente tem que se afastar ligeiro para que a nossa alma não seja arrebatada, a nossa fé não seja minada com a tristeza, né? 10:28. Mateus 10:28. Não temais os que matam o corpo. Essa resposta Deus me deu uma vez. E não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, o nosso corpo, como diz a palavra de Deus, nós temos a chama do Espírito Santo, né? Deus soprou, né? Então, às vezes a gente se pergunta, eu não peco contra o outro, mas peca contra o teu corpo é corpo de Cristo. Então, nós estamos pecando contra a criação, mesmo que nós não tenhamos o conhecimento da verdade, né? A verdade que nos liberta da nossa ignorância, né? Nós matamos o nosso corpo. Nós dizemos, nós não temos pecado, nós não pecamos, nós não quisemos o mal do outro. Mas se nós estamos usando coisas, drogas, né? Nós estamos sexualmente nos contaminando com outras pessoas, isso é contra o nosso corpo. E Deus manda nós cuidar do corpo, né? Então Deus me deu essa palavra um dia, porque eu achava que eu não fazendo mal para as outras pessoas, eu acreditava que eu estava num caminho certo, né? Então, mas não é Deus, a principal pessoa é tu, porque tudo parte de ti. Então, tu é a criação de Deus e tu tem o poder de escolha. Todos os dias nós temos que escolher. Como eu disse num outro vídeo, nós estamos num game. É como se fosse um game, né? Existe o bem e o mal, e nós temos que todos os dias escolher. E o caminho, a única pessoa que pode dar o caminho, a cartilha, é a Bíblia. Porque a Bíblia ensina a nos afastar do mal, a Bíblia nos escolhe, a Bíblia diz, inclusive, Deus diz para nós através da palavra dele: filhinhos, escolha o bem, pá. Escolha o bem, filhinhos. Fala da semeadura, de semear. O que está semeando? Está semeando o bem? Está semeando o que tu está semeando? Dali ceifarás, dali tu colherás, né? Então, nós precisamos cada dia estar fortalecidos no Senhor, para que nós possamos escutar a voz do Senhor.
Então, esse game aqui é para a salvação eterna. Nós estamos, não é, passando as fases, nós estamos em fases, né? Tem fases terríveis. Eu passei por uma fase agora terrível, né? Mas Deus sempre nos resgata. Deus no deserto, Ele está conosco, né? Tem uma mensagem das pegadas na areia, né? Senhor, mas eu vi só uma pegada na areia enquanto estava passando por aquele deserto. E disse, mas as pegadas que estavam na areia eram minhas, porque eu estava te carregando no colo. Então, quando Deus fala conosco, a gente pode escutar Ele, nós podemos ter o discernimento das coisas. Deus dá dons para nós. Deus dá dons até de coisas assim, de ouvir coisas que tu não gostaria de ouvir, né? Mas é espiritual, né? Ah, chama de louco. Sim, louco aquele que ouve o que tu tá falando, tu tá falando no teu eu, no teu ego, né? Então, tem os dons, muito dons que nós precisamos preservar, porque são as dracmas que Deus deu para nós, né? Então, eu gostaria de deixar essa mensagem, né? Que Deus abençoe cada um, né? Quando falam qual é o game, qual é a próxima fase a fase final do game é passar para a vida eterna. Porque nós somos alma, nós não deixamos de existir, né? Nós estamos nesse corpo, como eu já falei em outros vídeos, mas nós não vamos ficar nesse corpo. Quando alguém me pergunta sobre a vida eterna, eu acho muito interessante aquela história que fala dos dois gêmeos na barriga da mãe, né? Que um dizia para o outro, olha, existe vida lá fora. E o outro dizia, não, nós aqui temos tudo, nós temos alimento, aqui é o nosso habitat, aqui nós vamos ficar. E ele diz assim, não, olha, tá vendo? Ela fala ao redor de nós. Então, os dois gêmeos na barriga da mãe, um deles estava percebendo, né? Porque Deus dá sempre o discernimento para a gente. Deus, o Espírito Santo, que é o nosso consolador, o nosso ajudador em todas as coisas, ele nos abre o entendimento. Mesmo nós não praticando a palavra de Deus e buscando conhecimento na palavra de Deus. Ele abre o conhecimento, ele nos assessora porque nós somos criação divina. Nós temos o divino, por isso que quando nós pecamos contra o nosso corpo, nós pecamos contra a criação divina que Deus colocou em nós. E Deus, ele é santo, ele é santidade. Então, eu demorei para entender isso, mas, claro, a gente vai aprendendo. Deus sabe que nós somos fracos, né? Mas Ele nos fortalece. Mas para que nós estejamos fortalecidos em Deus, nós precisamos ir conhecendo a verdade de Deus, né? Deus deixou nas Escrituras, ainda que o homem tenha modificado muita coisa, Deus fala através do Espírito Santo dele e abre o entendimento na palavra. Então, quando fala sobre a vida eterna, sobre o game, qual é a próxima fase? A próxima fase é a vida eterna, né? Que ele diz, eu preparei moradas, né? Então, eu falo dos dois gêmeos na barriga da mãe. Então, qual é a moral da história? A moral da história é que existe uma vida, porque nós estamos aqui, saímos da barriga da mãe, né? Estamos aqui, não é? Então, existe outra vida, não é? E daqui existe outra vida. Então, que nós possamos, é o meu desejo, que nós possamos encontrar, né, o bem, que nós possamos encontrar cada dia mais nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, não é? Que nos resgata, que nos cura. Deus já criou todas as maravilhas da terra para que nós possamos acessar a elas. Então, nós como criação divina, nós temos o poder de escolher, né? É o livre-arbítrio, né? Pode escolher o que tu quiser, você é livre para fazer o que, como eu já falei no outro vídeo, fazer o que te agrada, né? Mas sabe que as consequências virão, óbvio, né? Das escolhas, né? Então, eu desejo a todos que Deus abençoe a cada um, que a paz do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja entre nós, né? Que nós temos o dever
de compartilhar, porque nós somos extensão um dos outros, não é? Nós devemos estender a nossa mão, abençoar o irmão que está caído, abençoar as pessoas que estão longe de Deus. É esse o nosso papel na terra. Então, nós abençoamos, mas também aqui nesse vídeo eu deixo claro que existe homens dissolutos maus que nunca vão chegar ao conhecimento da verdade. Então Deus diz, afasta-te, afasta-te, que nós não devemos só temer o que mata o corpo, mas o que mata a alma, ou o corpo, mas o que mata a alma e o corpo, porque o corpo no momento atual é o que habita, é o que o Espírito Santo diz para nós, que é o que habita a nossa alma. Então, a palavra de Deus, ela fala tudo que a gente precisa saber sobre o Senhor, sobre a nossa vida, sobre o caminho, né? Deus nunca deixa ninguém sem resposta. É só se voltar para Ele, dobrar o joelho, e Deus nunca deixa sem resposta. Nós é que às vezes não queremos ouvir, não queremos admitir, queremos fazer com nossa própria mão, com nosso próprio punho. Então eu abençoo cada um, que todos chegam ao conhecimento da verdade. Eu peço desculpa pelo meu estúdio aqui, que tá meio assim, mas atualmente são fases, tudo passa na vida, mas que Deus abençoe a cada um. A palavra aqui é a mensagem, a importância aqui é a mensagem, não é a coreografia, nem o estúdio, mas com certeza que é para edificar-nos a nós, eu e a você. Deus abençoe, um beijo no coração de cada um, que o Senhor que fortalece, coloque sobre ao alto da cabeça, a planta dos pés, a unção dele que despedaça todo o jugo do inimigo, para que nós possamos saber e discernir, Pai, a tua vontade, Paizinho, discernir os caminhos que o mundo oferece, as vozes que o mundo fala, que nós possamos escutar, né? Que nossos ouvidos não estejam agravados. Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos e séculos. Beijo no coração. Até!